Graça e paz, irmãos. É muito bom poder estar novamente com cada um de vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Nós esperamos em Deus que, como tem sido, que esta mensagem ela possa suprir as suas necessidades, possa fortalecer o seu espírito, possa trazer esperança em tempos de lutas que temos enfrentado, sabendo que o nosso Deus, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Nós vamos orar, assim introduzindo a nossa mensagem, a exposição do texto bíblico, que falará aos nossos corações nesta noite. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos a Ti por mais uma vez estarmos dispostos a ouvir a Tua palavra. Louvado seja o Senhor que tem cuidado de cada um de nós. Nós temos, ó Deus, reconhecido em cada momento das nossas vidas a Tua poderosa mão. Muitos têm enfrentado adversidades, lutas, quanto à perda dos seus empregos, quanto à sua saúde física, mas mesmo assim, ó Deus, o Senhor tem sido um Deus presente, não tem nos deixado faltar nada. O Senhor tem sido Deus Emanuel, o Deus que está constantemente ao nosso lado. E nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor nos tem feito. E oramos também, clamando ao Senhor, para que o Santo Espírito do Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento, possa quebrantar os nossos corações, para que a palavra do Senhor encontre morada em cada um de nós. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 8 a 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 8 a 17. A mensagem desta noite tem por título, por tema, Deus Protetor. Mais uma mensagem em que nós temos a oportunidade de conhecer mais um aspecto do caráter, dos atributos de Deus, quanto à ação dele nas nossas vidas. Deus é um Deus protetor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versos de 8 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, levantando-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos
do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, o período que nós estamos vivendo certamente se tornou para muitas pessoas um fator que eu reconheço ser um fator promotor de insegurança e medo. Certamente muitas pessoas, ou talvez até mesmo você, tem vivido momentos de insegurança, de incerteza, medo que de repente este vírus possa adentrar a sua casa e possa então fazer com que você seja então contaminado. Nós temos a conhecida Organização Mundial de Saúde, a OMS, que então colocou algumas medidas de segurança e ainda que elas estejam sendo, por muitas pessoas, creio que pela maioria sendo obedecida a regra, mesmo assim ainda entendo eu que há uma sensação de desproteção e vulnerabilidade que parece então predominar na maioria da vida das pessoas. Eu destaco, queridos, que algumas perguntas diariamente vêm à nossa mente. Por exemplo, será que nós realmente estamos protegidos? Será que Deus realmente protege os seus servos? Como que poderemos ter a convicção de proteção se os nossos olhos naturais, carnais, não veem toda a proteção de Deus? Como ter nossa fé fortalecida enquanto lutamos contra um inimigo invisível? O Covid-19 é um vírus, nós não o enxergamos, mas certamente é um vírus, é um inimigo que nos causa medo e insegurança. Como, portanto, ter a nossa fé fortalecida quando nós não enxergamos, não podemos ver os nossos inimigos. Nós temos, queridos, no texto que nós acabamos de ler, uma guerra declarada do povo da Síria contra o povo de Israel. O povo da Síria, ele não era um inimigo invisível, mas certamente muito real, muito poderoso, violento e cruel. Nós temos aqui, então, dentro deste quadro que se planeja uma investida contra Israel, então, uma frustração desses planos de investida. Não há sucesso dos inimigos do povo de Deus contra o povo de Deus. E a partir daqui, nós, na própria leitura do texto, precisamos entender que Deus está no controle de absolutamente tudo. Os olhos não contemplam a proteção, mas nós temos um homem de Deus sendo usado por Deus para poder ali então alertar o seu povo, o seu rei, quanto às investidas, quanto aos planos dos inimigos contra o povo de Deus. Então Eliseu, ele sempre em que está sendo tramado um plano de guerra contra o povo, Eliseu então comunica o rei para que assim possa haver uma preparação
contra estes ataques, para que assim eles possam se proteger. E enquanto nós percebemos também na leitura do texto, nós temos então ali sendo então confirmado que não há um traidor no meio do povo da Síria. O rei ali, ele entende que está havendo um motim, uma traição entre os seus. E aí então ele questiona, o que está acontecendo? Será que temos um traidor que revela todo o nosso plano, toda a nossa estratégia para o rei de Israel, e assim eles se preparem contra nós? E aí então é comunicado a ele, não, aqui não tem nenhum traidor. É Eliseu, é o profeta de Deus, que então ele sabe até mesmo o que acontece quando o Senhor está no seu quarto a portas trancadas. E aí então ele comunica o seu rei, e assim eles conseguem se proteger contra nós. Queridos, essa situação coloca então Eliseu como um procurado. Ali o povo da Síria, o rei, ele deseja tomar Eliseu, no mínimo para prendê-lo, poderia ser até acabar com a vida de Eliseu. Então essa situação é uma situação de perseguição aos olhos humanos. Se nós ficássemos sabendo que há um exército caminhando contra nós para nos prender, para nos fazer o mal, como que será que você se sentiria numa situação dessa? Claro que cumprindo as orientações de Deus, mas sofrendo perseguições por causa da sua fé, por causa daquilo que você declara, por causa que você está seguindo as orientações de Deus e, quem sabe, produzindo algum tipo de mal, de frustração dos planos de outros quanto a fazer o mal contra a sua vida. Então, esta situação é certamente uma situação que causa medo, que causa preocupação constante, que traz insegurança, e poderia, quem sabe, fazer ali o servo do Senhor viver uma vida como fugitivo. No mínimo, falar assim, olha, já que estão tramando contra a minha vida, que querem me prender, querem me matar, eu vou fugir, eu vou viver aí afastado do contato, do convívio social, e desta forma eu consigo proteger a minha vida. Mas, queridos, eu quero destacar uma verdade central que nós precisamos compreender acerca de quem Deus é. Se Deus de fato é o Deus protetor, esta verdade central que permeia toda a nossa mensagem, ela precisa ficar gravada em nossos corações para que possamos compreender o caráter de Deus, o caráter protetor de Deus. Preste atenção nesta verdade central que eu destaco. Deus usa as circunstâncias adversas para nos fazer enxergar sua presença e segurança constante que temos ao seu lado. Deus usa circunstâncias adversas para nos fazer enxergar sua presença e segurança constante que temos ao seu lado. Ao lado de Deus, nós podemos desfrutar de plena e total segurança, ainda que o mundo esteja caindo ao nosso lado. Ainda que possamos enxergar as situações, as circunstâncias contrárias às nossas expectativas. Essas situações, queridos, que nos geram medo, preocupações, temor,
insegurança, precisam nos fazer crer que o nosso Deus, Ele é o Deus Emanuel, é o Deus que permanece conosco, mesmo quando nós não podemos ver ou percebemos a sua ação. Certamente, em muitos momentos das nossas vidas, nós não enxergamos de forma clara a proteção de Deus. São em situações muito simples, corriqueiras do nosso dia a dia. Quando você sai da sua casa, ali você é protegido quando você atravessa a rua. Quando você entra num transporte coletivo, não há nenhum tipo de acidente. Nós temos várias e várias situações em que nós não podemos enxergar de forma clara a ação de Deus, mas certamente são situações onde Deus tem colocado a sua mão. Deus é um Deus presente, protetor da vida do seu povo. Deus, então, queridos, Ele é apresentado aqui no livro dos Reis justamente como Deus da aliança. Ele é o Deus santo, Ele é o Deus gracioso, Ele é um Deus fiel, Ele é o Deus soberano que conhece todas as coisas, é o Deus sempre presente, como nós já destacamos, é o Deus protetor do seu povo. Brevemente, queridos, eu gostaria de destacar com os irmãos apenas duas verdades espirituais que nós devemos aprender e jamais esquecer acerca da ação de Deus, deste Deus que constantemente age ao nosso redor, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, mesmo quando nós não podemos enxergar claramente a sua ação. A primeira verdade que eu compartilho com os irmãos é que os nossos inimigos sempre se levantarão contra nós para tentar nos destruir. O verso 15 diz que o servo do homem de Deus, ele então se levantou bem cedo pela manhã, e quando saía, ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado ali a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" Queridos, esta exclamação do servo, do profeta, é a exclamação de muitos de nós quando nós nos deparamos com situações amedrontadoras, com situações onde nós nos sentimos acuados, completamente desprotegidos, fomos pegos despreparados, e aí então nós clamamos a Deus: Senhor, o que a gente vai fazer numa situação como essa? Nós temos o exército assírio, então, realizando a sua ação de ataque para pegar ali o profeta de Deus. O cerco está, então, posto, pronto para levar Eliseu preso. Então, é tudo uma questão de pouco tempo para o ataque. E nós precisamos entender aqui que este exército, ele é um exército inimigo extremamente preparado. Carros de guerra, temos ali os cavalos, absolutamente tudo pronto para a batalha, a guerra contra o servo do Senhor. Portanto, eles são organizados, montaram ali toda a sua estratégia para que não houvesse uma fuga. E é interessante que eles estão ali no início, logo pela manhã do dia, esperando apenas ali Eliseu acordar. Este é um momento em que eu tenho acompanhado, às vezes, algumas séries policiais, quando os policiais tentam
ali capturar os fugitivos, eles não vão no período da tarde ou no período da noite, mas eles pegam ali o início da madrugada, eles tentam pegar ali os ladrões, os fugitivos, logo na madrugada, no início da manhã, quando eles estão completamente despreparados, eles estão dormindo. E aí então é um momento onde eles não podem se preparar para empreender algum tipo de fuga ou reação à investida ali dos policiais. Mas, queridos, nós percebemos o servo ali de Eliseu, ele representando muitos de nós. São momentos, como nós já vimos, de opressão, momentos de afronta, por causa da nossa fé, por causa de algo que nós dissemos, por causa da nossa postura cristã, mas ali este cerco, ele acaba fazendo com que nós sejamos tomados pelo medo, pela insegurança, pelo desespero, pela falta de orientação sobre o que devemos fazer. Perdemos completamente a nossa estrutura, ficamos sem saber para onde ir, o que fazer, para onde correr, a quem recorrer. E aí então é necessário que possamos compreender que só há uma direção a que clamar. Essas situações em que nós somos pegos de surpresa, elas revelam que nós somos totalmente indefesos. Não há qualquer tipo de preparação que possamos ter, não há recursos humanos que possam nos trazer qualquer tipo de segurança para uma situação até mesmo como essa que nós estamos vivendo, se Deus não estiver ao nosso lado. Uma certeza, queridos, que o povo de Deus deve sempre ter é que nós estamos travando uma batalha que não é apenas visível, mas ela também é invisível. Ela é uma batalha constante, é uma batalha diária nas nossas vidas. Esse tempo de pandemia, de reclusão, de afastamento social está fazendo com que nós estejamos acuados dentro dos nossos lares e estamos sendo bombardeados até mesmo dentro das nossas próprias casas. Esta batalha que os nossos olhos não conseguem contemplar revelam que há inimigos que estão prontos, preparados para nos destruir e certamente nos afastar do nosso Deus, da comunhão com Deus, de seguirmos as orientações de Deus para as nossas vidas. Tentam elas nos desestruturar da nossa fé, das promessas que Deus um dia apresentou para cada um de nós. Há nas Escrituras, pelo menos aí, 3 maiores inimigos do crente. Tiago, capítulo 4 apresenta o mundo como sendo um dos nossos inimigos. E o texto diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Temos aqui o primeiro inimigo que muitos acham ser o seu amigo. O mundo é o amigão de todos. Justamente pelas ofertas que ele faz, justamente pelas propostas tão tentadoras que o mundo faz às pessoas. E é interessante que Tiago apresenta alguém que então cede, que é seduzido por essas propostas. Ele identifica tais pessoas como sendo adúlteros. Aqueles que cometem um adultério, que estão deixando
abrindo mão da sua fidelidade a Deus para então se tornarem próximos, íntimos do mundo. O segundo inimigo do crente é a carne. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Temos aqui agora Paulo apresentando esta guerra, esta batalha que é travada dentro de nós. A nossa carne, os nossos desejos, a concupiscência da carne, esse desejo lascivo, esta inclinação para a satisfação do nosso eu, da nossa carne, dos nossos desejos e da nossa vontade, que conspira contra a vontade de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós e está sendo então travada uma batalha para a satisfação. A carne deseja então que nós possamos satisfazê-la. E nós, pela nossa natureza, a tendência natural é procurar a satisfação dela, é atender às suas solicitações. Mas então temos o Espírito Santo de Deus que vive em nós, que habita em nós, que então faz com que possamos compreender a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, para que assim então nós possamos atender à vontade de Deus e fazer aquilo que é certo e naturalmente contrário à vontade da carne. O mundo é nosso inimigo. A carne é o nosso inimigo. Mas também temos o diabo como o nosso inimigo. Em 1 de Pedro 5,8 nos alerta: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É um texto conhecido por nós, pela maioria de nós, porém é um texto negligenciado pela maioria de nós, onde nós não compreendemos algo extremamente importante, necessário contra o diabo. Parece que alguns crentes vivem as suas vidas espirituais como se o diabo fosse um mito, como se o diabo não fosse real, como se ele não fosse o nosso inimigo, como se ele não desejasse fazer com que nós estejamos longe, distante de Deus e da vontade de Deus. O diabo deseja que nós possamos viver uma vida completamente à parte de Deus. Vivemos como se Deus não fosse o nosso Salvador. Que Ele não fosse um Deus de amor. Ele vai levar a gente a entender que nesses momentos onde nós somos oprimidos, estamos sofrendo, passando por provações e privações, Ele deseja levar as pessoas a uma compreensão de que Deus ele não se importa, de que Deus não tem absolutamente tudo no seu controle, que não há um propósito maior, mais elevado acerca das situações que acontecem e fogem do nosso controle. O diabo, queridos, não é nosso amigo. Ele tenta se apresentar como tal. A sua aparência é de amizade, é de companheiro. É aquele que pode dar e suprir as necessidades do mundo aí fora, das pessoas que vivem segundo a proposta do mundo. Mas é interessante, queridos, perceber que os nossos inimigos, eles demonstram para cada um de nós que eles não são despreparados, eles não são desorganizados, eles não demonstram serem fracos.
Pelo contrário, eles estão alertas, muito bem armados para lutar contra nós, e eles farão absolutamente tudo para tentar nos derrotar, nos destruir, nos matar. Infelizmente, os crentes, aqueles que são apresentados nas Escrituras como filhos da luz, não vivem a sua vida de forma prudente. Parece que os filhos das trevas, eles são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Eles se preparam muito mais. Eles têm uma consciência maior acerca da necessidade de se capacitarem para esta luta e para esta batalha. Ao contrário de muitos crentes que se encontram completamente desprotegidos, vulneráveis, sem conhecimento, não conhecem as estratégias, não sabem manusear as armas que nos são apresentadas por Deus, que nos são concedidas por Deus, para que possamos vencer as batalhas espirituais. Meus queridos e amados, Deus nos dá a oportunidade para que nós possamos conhecer os nossos inimigos e percebemos então que eles estão prontos para a batalha. Deus também ele nos orienta para uma preparação, porque de fato nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Toda essa história que estamos compreendendo aqui retrata a existência de uma batalha física, mas também uma batalha espiritual. E é onde nós temos o texto de Efésios capítulo 6, versos de 10 a 17, orientando a cada um de nós acerca desta necessidade de uma preparação espiritual do povo de Deus, para que ele esteja preparado, capacitado a lutar, a enfrentar esta batalha espiritual. A segunda verdade que eu gostaria de destacar, queridos, no texto, é que não há razão para desespero e nem temor, pois a proteção do Senhor, ela cerca o seu povo, mesmo quando nós não vemos. Não há razão para desespero nem temor, pois a proteção do Senhor cerca o seu povo, mesmo quando nós não vemos. Os versos 16 e 17 dizem assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. E nós podemos acrescentar aqui: para que ele veja o que eu vejo. Para que aqueles que não conseguem ver o que eu vejo, Senhor, abra os seus olhos. E em resposta à oração de Eliseu, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de guerra ao redor de Eliseu. É interessante isso, sendo destacado no texto, onde a proteção do Senhor cerca o seu povo fiel. O exército de Deus, os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Queridos, humanamente falando, não tem como não se desesperar. Não há como não temer uma situação onde nós estamos cercados, onde há uma situação de perigo, de morte iminente. É fácil falarmos: olha, não se preocupe, né? Tudo vai dar certo. Mas quem está, de fato, vivendo aquele momento,
vive uma situação de tensão. Até então, as coisas parecem ser muito teóricas. Apenas aqueles que estão vivendo no olho do furacão é que têm a oportunidade de conhecer Deus, um outro lado, uma outra face de Deus, e de como Deus então trabalha na vida do seu povo para levá-los a uma compreensão de que Ele protege os seus servos. E então, se há de fato uma situação em que qualquer ser humano em sã consciência deve temer e ficar desesperado, seria uma situação como aquela que Eliseu e os seus servos estavam vivendo. Porque os seus olhos contemplavam um exército com fogo nos olhos, desejando ali prender, maltratar, aprisionar o servo do Senhor e, quem sabe, levá-lo à morte. Como não temer uma situação como essa? O exército da Síria, ou também chamado de arameu, eram conhecidos pela sua violência, pela sua crueldade. São outros fatores que aumentam, que maximizam aí esta preocupação, o temor quanto a essa investida dos inimigos. Nós temos então este povo preparado para então levar o servo do Senhor. E é interessante que há uma oração sendo feita por Eliseu, que é uma oração de convicção, de fé, de segurança na proteção de Deus. Esta é a oração da fé do Deus protetor. Quando então Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Esta oração, queridos, para que sejam abertos os olhos espirituais do servo do Senhor, do servo do Senhor, confirma uma realidade de fato de uma batalha espiritual. Antes de ser então uma guerra que envolve exclusivamente é uma guerra que envolve o próprio Deus. Não é uma guerra apenas contra o povo de Deus, mas é uma guerra contra o próprio Deus. Quem guerreia contra o povo de Deus, guerreia contra o próprio Deus. E esta verdade, ela se encontra em toda a Escritura. Não há ninguém, queridos, que possa derrotar a Deus ou possa frustrar então os planos do Senhor. Se a batalha que você está enfrentando é uma batalha que você tem lutado com as suas próprias forças, naturalmente a derrota ela é uma consequência natural. Entenda que esta batalha que você vivencia é uma batalha que precisa ter Deus à frente. Nós precisamos, queridos, colocar Deus à frente das nossas batalhas. É uma batalha que envolve o próprio Deus e Ele se coloca na frente de batalha para lutar as nossas guerras. Isaías 43, verso 1 e 2 diz assim: Mas agora, assim diante, diz o Senhor, mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas.
Esta mensagem de Deus ao povo de Deus faz com que o seu povo possa ter a oportunidade de compreender um Deus presente e um Deus que nos protege. É um Deus que nos coloca para a batalha, mas não nos deixa nas batalhas. É claro que nós enfrentamos as lutas. Ele não nos impedirá de batalharmos. Vamos lutar. Vamos enfrentar as nossas lutas diárias. Mas a certeza que eu e que você precisamos ter é que Deus sempre estará conosco. Conhecendo então quem Deus é e o que Ele faz em favor do seu povo, todos nós temos um grande desafio de descansarmos nos braços do nosso general e confiarmos plenamente que Ele luta as nossas batalhas e que Ele nos concede a vitória. Foi assim que aconteceu no nosso texto. Nós temos então este episódio do servo de Deus e do servo de Deus, um momento em que o Eliseu, o profeta de Deus, ele ensina então ali o seu aprendiz a depender de Deus, a descansar nos braços do Senhor. Porque ele entende que essa batalha, ela é espiritual, é uma batalha travada no mundo espiritual, e sendo ela no mundo espiritual, armas humanas, armas naturais, não podem então fazer absolutamente nada contra os nossos inimigos. Concluindo a nossa mensagem, eu faço mais uma vez uma pergunta. Por que então o crente não deve se desesperar e nem temer o mal sobre a sua vida? O primeiro motivo que eu destaco, e são dois, é que o Senhor está conosco. O Salmo 121 nos diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Deus está conosco. Creia e confie nisso. Estando dentro de casa ou fora de casa, Deus está contigo. Este é um tempo de reclusão, para estarmos dentro das nossas casas. Mas se houver a necessidade de você sair da sua casa, saiba que Deus está contigo. Ore este salmo e creia que o Senhor de fato está conosco. O segundo motivo que eu destaco é que a vitória já nos está garantida em nome do Senhor. João capítulo 16, verso 33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Paz, aflições, ânimo e vitória. É isso que permeia a vida do servo do Senhor. Precisamos de paz, porque vivemos em tempos de aflições, de lutas, de tribulações. Mas nessa situação é necessário não desanimarmos, porque o Senhor é o Deus que nos concede a vitória. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus
que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos garantiu a vitória, não por nós, não devido aos nossos méritos, mas por causa dos méritos do seu Filho Jesus Cristo, alcançados na cruz do Calvário por cada um de nós. Esses dois motivos que nós destacamos, o Senhor está conosco e a vitória já nos está garantida em nome do Senhor, elas estão firmadas sobre o pilar do conhecimento e da fé na pessoa do nosso Deus. Se você não conhece a Deus, não pode ter esses pilares como o fundamento da sua vida e da sua fé. O conhecimento, queridos, ele produz fé, a qual produz a tranquilidade e a certeza de que o nosso Senhor, ele provê proteção e segurança apenas para aqueles que nele confiam. A questão é saber se nós, de fato, podemos afirmar com certeza que nós confiamos em Deus. Em momentos de luta, são momentos em que temos a oportunidade de confirmar a nossa fé. Queridos, o nosso Deus nos abre os olhos, como aconteceu com o servo do servo de Deus, o servo do servo de Deus. Ele abre os nossos olhos para que a gente possa perceber algumas coisas que são importantes. Que as lutas, as adversidades, esses momentos em que nós nos sentimos inseguros e fragilizados, eles precisam então ser vencidos pela confiança desta presença. Assim podemos enxergar a presença permanente do Senhor ao nosso lado. Por fim, o Salmo 27, de número 5, ele diz: pois no dia da adversidade, Ele me guiará, me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um cocheiro. Queridos, esse salmo, ele então encerra esta mensagem que eu espero de fato em Deus que possa ter sido fundamental na sua vida nesses momentos de luta e tribulação, onde nos sentimos acuados e com medos, inseguros quanto ao futuro, que possamos confiar, crer que Deus é o Deus protetor em toda e qualquer situação que nós venhamos a enfrentar. Vamos orar. Senhor, bendito seja o Senhor pela palavra de conforto e consolo. Bendito seja o Senhor por essa mensagem de encorajamento ao seu povo, para que possamos confiar na tua plena provisão, para que possamos crer que o Senhor é o Deus que luta por nós, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar de forma clara a ação e a presença do Senhor em nossas vidas. Portanto, ó Deus, abra os nossos olhos para que venhamos a enxergar a presença do Senhor, a ação do Senhor, o amor que o Senhor tem por cada um de nós, para que possamos desfrutar desta presença tranquilizadora sobre as nossas vidas em tempos de opressão, de aflições, de lutas, de guerras, de batalhas, que constantemente estão sendo travadas no nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas, fortalece-nos. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Até a semana que vem, que o Senhor possa continuar fortalecendo a sua vida a cada dia, em nome de Jesus.